Olá, meus amigos. Vamos ver algumas questões de matemática envolvendo aí contextos da nossa vida diária, situações práticas, que são questões no formato do Enem, questões que possivelmente você tenha que resolvê-las nas próximas provas. Vamos à primeira questão. O banheiro de uma casa tem o formato de um paralelepípedo retângulo. O pé direito, distância entre o chão e o teto desse banheiro, é de 3 metros, enquanto as distâncias entre as paredes paralelas entre si são 4 e 5 metros. O chão do banheiro está revestido com porcelanato, o teto está pintado com uma tinta branca e as paredes são todas completamente azulejadas. Se o único tipo de azulejo utilizado apresenta o formato quadrado e tem lado de 20 centímetros, a porta tem medidas de 80 centímetros por 260 centímetros e a janela tem 40 centímetros por 80 centímetros. Quantos azulejos foram usados para cobrir as paredes desse banheiro? Letra A, 890. Letra B, 1150. Letra C, 1290. Letra D, 1350. Letra E, 1690. Nesse banheiro existem 4 paredes, sendo que 2 são do tipo A e 2 do tipo B, conforme a figura. Observe que a figura nos mostra as paredes tipo A e tipo B e o chão. Note que o pé direito, a altura do banheiro é 3 metros. Uma das paredes tem uma dimensão 4 e a outra parede tem outra dimensão 5. Então, dessa forma, teremos 2 paredes do tipo A e 2 paredes do tipo B. Nas paredes do tipo A, podemos colocar 500 dividido por 20 igual a 25 azulejos na horizontal e 300 dividido por 20 é igual a 15 azulejos na vertical. O número de azulejos na parede do tipo A é o produto 25 por 15, que resulta em 375 azulejos, ou seja, cada parede do tipo A terá 375 azulejos. Nas paredes do tipo B, podemos colocar 400 divididos por 20 igual a 20 azulejos na horizontal e 300 divididos por 20 igual a 15 azulejos na vertical. O número de azulejos nas paredes do tipo B é o produto 20 por 15, ou seja, cada parede terá 300 azulejos. Na porta, devemos excluir 80 dividido por 20, que é igual a 4 azulejos na horizontal. E na vertical, 260 divididos por 20 é igual a 13 azulejos. Assim, a quantidade de azulejos referentes à área da porta é o produto 4 vezes 13. Isso totaliza 4 vezes 13 igual a 52 azulejos. Na janela, devemos excluir 40 dividido por 20 igual a 2 azulejos da horizontal. E na vertical, 80 divididos por 20 igual a 4 azulejos. Isso significa que a área relativa à janela, isso totaliza 2 vezes 4 igual a 8 azulejos. Assim, o total de azulejos nesse banheiro será 375 vezes 2. Essa é a quantidade de azulejos para as 2 paredes do tipo A, mais 300 vezes 2. Esta é a quantidade de azulejos na parede tipo B, menos 52 azulejos, que é a quantidade de azulejos relativos à área da porta, e menos 8 azulejos, que é a quantidade de azulejos relativos à área da janela. Fazendo 375 vezes 2, mais 300 vezes 2, menos 52, menos 8, totaliza 1.290 azulejos. A alternativa correta é a letra C, 1.290 azulejos. Perceba que essa questão trabalha a ideia de geometria espacial, ou seja, de um paralelepípedo retângulo, que é a ideia de um banheiro nesse formato. Perceba que não é exatamente o paralelepípedo retângulo que a gente trabalha inteiramente, mas sim as suas faces laterais, excluindo-se o teto e o chão. Mas é uma questão muito bem aplicada de geometria. Apesar de ser uma questão de geometria plana, ela acaba sendo inserida em geometria espacial. É uma situação muito prática, muito aplicada, em que é bem possível de vocês terem que, um momento, ter que resolver uma questão como essa na prova do Enem.
Durante uma aula de geometria, um professor apresentou algumas propriedades válidas para trapézios. Para conhecer tais propriedades, é necessário saber alguns detalhes a respeito dessa figura. Número 1. Os segmentos IJ, GH e EF são segmentos paralelos às bases do trapézio. Número 2. O segmento IJ passa pelo ponto de encontro das diagonais. Número 3. O segmento GH divide o trapézio maior em dois trapézios menores e semelhantes entre si. Número 4. O segmento EF é a base média do trapézio, ou seja, é o segmento equidistante das duas bases. Estabelecendo que a base AB, a medida é igual a A, e a base CD, a medida é igual a B, o professor enunciou que: propriedade 1. O segmento EF corresponde à média aritmética, MA, entre A e B, ou seja, o segmento EF é igual a A mais B sobre 2. Propriedade 2. O segmento GH corresponde à média geométrica, MG, entre A e B, ou seja, o segmento GH é igual à raiz quadrada do produto AB. Propriedade 3. O segmento IJ corresponde à média harmônica, MH, entre A e B, ou seja, o segmento IJ é igual a 2 vezes A vezes B, dividido por A mais B. Quando o professor estava quase terminando a aula, ele disse que, na disciplina dele, a média das duas provas realizadas em cada bimestre, a nota bimestral,